Oi, pessoal. Vamos finalizar com o último vídeo sobre o mercado futuro. E agora é sobre o mercado, um deles aí dentro dos financeiros, que é o mercado de DI, né? Então a gente já viu aí sobre a ideia do mercado futuro e as codificações, os tipos de mercado. Falamos sobre o mercado de dólar, sobre Ibovespa e agora um pouco sobre o mercado de DI, né? Para a gente falar do mercado de DI, a gente tem que entender um pouco do que a gente chama de estrutura a termo da taxa de juros, né? Nos vídeos anteriores, quando eu falava lá da política monetária, mercado monetário, eu comentei um pouco sobre essa ideia da estrutura a termo da taxa de juros. A taxa de juros, basicamente, ela tem dois grupos. Existem as taxas spot. Esse termo spot é sempre mercado à vista para tudo, né? O café spot é o mercado atual, é a taxa de juros de hoje. A taxa de juros, a Selic, a DI do momento, a DI spot. Que basicamente é uma média das outras taxas. E a gente tem as taxas a termo, que são as taxas forward, são as taxas futuras, que a gente chama de FRA, né? Forward Rate Agreement, né? Que é as taxas forward, que já é uma taxa que eu imagino que vai ser spot lá na frente. Ou seja, qual que eu imagino que vai ser o DI lá na frente. Você fala, poxa, só se olhar quanto que estão os contratos negociados lá na frente. Não, não é isso, não é isso. Porque se eu pego um investimento agora que vai vencer daqui 2 anos, não significa a taxa de 2 anos. A taxa hoje para 2 anos. Eu quero saber a taxa hoje, daqui a 2 anos. Né? Então, as taxas a termos, né? Forward. Vamos entender que é essa que a ideia da estrutura a termo que a gente vai ver agora. Então, tem lá. E como é outra coisa importante, que essas taxas, elas são over. O que é uma taxa over? Ela é ao dia útil, ou seja, ela é 201 ano, ela é o ano, mas o ano tem 252 dias úteis. Então é sempre a dia útil. Porque o mercado financeiro não funciona no final de semana. Vamos lá. Então, ou seja, imagina que eu tenha aí uma taxa spot para daqui X dias úteis, para daqui outros dias úteis e assim por diante. Então, ou seja, qual que seria hoje um contrato para daqui X dias úteis, qual que seria hoje uma outra taxa hoje para daqui outro dia útil, taxa hoje para daqui outro dia útil. Então, as taxas hoje praticadas para coisas que vão vencer lá no futuro, né? Não é a taxa do futuro efetivamente, que é a forward. Então, essas são as taxas que a gente chama de taxa spot, IS. Como que eu calculo exatamente a forward? Trago tudo a valor presente e eu tenho ali um PU. Imagina um título que eu vou ganhar. Posso investir hoje para daqui a 1 ano, investir hoje para daqui a 2 anos, hoje para daqui a 3 anos. Cada uma tem uma taxa. Como que eu calculo a taxa lá do terceiro ano? É essa diferença entre uma e outra. Então, se eu tenho um valor hoje, para daqui a 1 ano ele vai me dar uma taxa, um valor hoje, porque 2 anos vai me dar uma taxa. Se eu pego esse valor para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, eu tenho a taxa entre anos. Essa taxa entre anos é a taxa forward, né? Essa aqui é a ideia. Então, vamos ver como que eu calculo isso daqui. Exemplo hipotético. Claro, então tem um título que eu tenho essas taxas aqui. Para daqui 21 dias, a taxa está 13,75, 14, 14,25. Geralmente a gente pega isso aí em títulos do governo. Você pega lá, o título do governo vai vencer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou seja, para cada um ter um prazo, eu tenho uma taxa. É isso. Isso a gente tem fácil. Então tá lá. Então, para 21 dias úteis, 13, 42 dias úteis, 14, 63 dias úteis, 14, 25 ao ano. Ah, detalhe, essa taxa aqui todas estão ao ano. Todas. Né? E aí está o dia útil só para a gente calcular. Beleza. Como que eu descubro a taxa entre anos? Nesse caso aqui, entre dias. Que é a forward. Como que eu consigo calcular entre o período? É só eu capitalizar o dinheiro. Então, imagina que eu tenha R$1, para ficar fácil a conta, né? Que eu tenha R$1. Esse R$1, se eu investir nesse primeiro aqui, quanto que eu teria depois de 21 dias? Olha lá. 1,013, como é tal o ano, elevado a 21 dias, 21 dividido por 252. Então, quando eu divido 252, eu trago ao dia, capitalizo 21 dias. Dá lá, R$1 e 0,108. E a próxima? R$1,0221. E a próxima? R$1,0339. Ou seja, todos eu estou
imaginando que eu estou investindo aí, só para ficar fácil, uma unidade aí monetária. Então, esse aqui vai para isso, aquilo ali. Beleza. Qual que é a taxa intermediária? Bom, novamente, então, hoje ele é R$1, daqui a um período é 1 e pouco, esse R$1 daqui a outro período é 1,26, 1,22, esse R$1 daqui a um período é 1,33 ali, né? Ok. Como que eu faço? Bom, essa já está fácil, né? Daqui a aqui eu já sei, é 13,75, essa primeira aqui. E daqui a aqui? Daqui a aqui, poxa, só fazer essa diferença aqui, ó, esse R$1 para essa. 14,25. Por quê? Esse dividido por isso, né? Quantos dias úteis tem aqui? Então, 42 menos 21, acho o número de dias úteis e eleva ela para ano. Ele vê a 252 para virar ano, né? Tá lá, 14,25 ao ano. E daqui para cá, mesma coisa. Desse aqui vira esse. Então, quanto que ele está crescendo ao ano ali? Tá? 14,75. Poxa, então a taxa spot é essa daqui, as praticadas nesse momento que eu sei para os anos futuros. E cada ano futuro, aqui caso dias úteis, né? É a taxa daquele período. A taxa entre o 21 e 42 dias úteis é 14,25. Entre 42 e 63 é 14,75. Isso é importante, a taxa é forward. E aí você consegue projetar a taxa naquele ano futuro e não considerando os anos passados. Né? A estrutura a termo é isso. É a estrutura da taxa no futuro. Né? Agora, o contrato futuro, eu viso proteger contra as oscilações da taxa. Essa aqui é a ideia. Imagina um banco que é o mercado mais negociado. Imagina um banco. O banco ele tem dois lados, ativos e passivos. Né? Ativo é onde ele investe. Então, o banco investe o dinheiro em alguma coisa. Empresta para você comprar casa, carro, capital de giro para a empresa, consignado. E se ele empresta pensando que ele vai receber no futuro, ele está exposto às oscilações de taxa. O caso do carro é pré-fixado e ele já sabe quanto que ele vai ganhar, porque já tem um boleto para você pagar. Mas às vezes não, ele investe em títulos, vamos supor, ele investe em títulos do governo que está oscilando. Se oscila para cima, sobe a taxa, ele ganha mais. Se oscila para baixo, ele perde. Agora, olha o lado passivo do banco. O lado passivo é a dívida, é o dinheiro que você colocou lá. Geralmente ele emite títulos, CDBs, é um exemplo, para pegar o seu dinheiro. Imagina o seguinte, olha o problema que o banco tem. Né? O banco ele tem um problema, eu já mostrei isso também nos vídeos, né? O banco ele vai ter aquele problema que, se ele emite um CDB, uma taxa pós-fixada, e essa taxa ela é indexada no CDI, ele está fazendo uma dívida, um passivo. Ou seja, ele tem que pagar as prêmios daqui a um ano. Aí você coloca o dinheiro lá, sei lá, 100 mil. E suponhamos que essa taxa vai oscilar. Então a dívida que vai ter que pagar pode ser mais, pode ser menos. Agora, ele pega esses 100 mil e investe numa coisa pré-fixada. Suponhamos que esse pré-fixado está 10% ao ano. Certeza de ganhar. Então, quando ele receber 110 mil, ele te devolve 100 mil mais juros e fica com a sobra, o spread. Maravilha. Qual que é o problema? Como isso aqui é pós-fixado, imagina que esse CDI suba no mercado e passe os 10%. Aí ele teve problema. Se ele perceber que vai acontecer isso, a dívida dele aumenta muito. E aí ele vai receber 10, depois tem que pagar mais do que 10. É um problema. Como que ele pode se proteger para isso? Ele vai lá e trava essa taxa aqui. CDI ele trava via contratos futuros na bolsa. Então o hedge é para proteger contra as oscilações das coisas, nesse caso, a oscilação da taxa de juros. Como que funciona o contrato de futuros de DI? É um contrato pré-fixado, propriamente dito. Ele vai morrer nos 100 mil. Então, o valor de hoje é os 100 mil, descontando uma taxa, que é a taxa que eu vou negociar no mercado futuro. Então, se ele é para aqui 10 anos, é o número de dias úteis aqui, ó, 252, 0, né? 2.520 anos, que é 10 anos. Dividido por 252, então eu consigo descobrir a taxa ao ano, sempre ao ano, né? Over, para no período. Então, ele é uma ponta pré-fixada. Então, olha só, peguei aqui o boletim da B3 do dia 1/6, olha lá, para cada vencimento, ó, M, N, ó, lembrando que Z, fica fácil, aqui é dezembro. Ó. Então, Z21 é dezembro de 2021. Né, lá, 22, 23, 24, ó, 36, ó. Eu consigo ver quanto que eles estão praticando uma taxa lá para 36. Né?
E como ela vai morrer nos 100 mil, quanto mais distante, menor esse valor aqui, ó, que é o ajuste. Ó. Então, eu negocio o PU, ó, ou a taxa. A taxa está aqui, ó, 7%. Então, ele está planejando para 2024 uma taxa de 7%. Ó, tá vendo? Hoje, a taxa é 3,9%, que já é mês que vem. Ó, daqui é mês que vem. Ó. N21 é julho. Ou seja, já agora para virar 100 mil tem que ser 99 agora, capitalizando 3% ao ano, um mês só. Né? Essa que é a ideia. Né? Ou seja, umas convenções só para a gente entender. Comprar DI significa comprar taxa. Comprar taxa significa equivalente a vender PU. Por quê? Como ele vai morrer no 100, e aí como eu trago a valor de hoje, se a taxa, para uma determinada taxa, menos 10%, então aqui ele está 91 alguma coisa. Então, se eu capitalizo 10%, ele vai para 100, né? Um período depois. 0, capitalizei 10%, ele vai para 100. Beleza. Se a taxa aumenta, o que acontece? Esse valor é menor. O PU é menor, é 80 alguma coisa. Se a taxa diminui, então o PU tem um comportamento inverso. O PU sobe, que ele está descontando. Essa que é a ideia, descontar. Por isso que a gente é inverso. Se eu compro taxa e a taxa sobe, o PU cai. Então eu fico vendido em PU. Eu comprar a taxa é meio complicado, mas essa que é a ideia. Porque se eu compro taxa, a taxa sobe, eu ganho dinheiro. E automaticamente eu estou vendido em PU, porque meu PU diminuiu. Então, sobe taxa, cai PU. Cai taxa, sobe PU. Então, se eu comprar taxa, eu não quero que a taxa suba. Então, obviamente, eu não quero que o PU caia. Então, ele faz a operação contrária, né? Preço unitário, PU. Então, compra taxa é equivalente a vender PU. Então, se eu compro taxa DI, eu recebo ajuste na alta. Toda vez que sobe a taxa DI, eu ganho grana. Vai cair no ajuste diário na minha conta. E aí a gente está tomado em taxa. Tomar é pegar, comprar. Né? Se eu vendo taxa, eu estou comprado em PU. E aí eu estou doado, estou doando, estou doado em taxa, estou dando taxa, estou vendido em taxa. E aí, se a taxa cai, eu ganho. Estou vendido, cai a taxa, eu ganho grana. Ganho reajuste quando cai a taxa. Então, essa que é a ideia, né? O PU sobe. Qual que é o lado que você quer olhar? Se você está olhando o lado do PU ou o lado da taxa. É mais complicado mesmo. Os ajustes diários, eu simplifiquei, eu não vou fazer. Mas o ajuste diário é o seguinte, esse mercado ele é marcado todo dia. Então, todo dia eu tenho que marcar ele a mercado, chama marcação mercado. Market to market. Então, eu tenho que marcar ele a mercado. Beleza, então o que eu faço? Eu vou marcar mercado hoje e vejo em relação ao anterior. Poxa, em relação ao anterior, capitalizado a taxa CDI. Então, assim, ele é difícil o ajuste diário, é o seguinte, o ajuste do anterior era sempre o preço anterior, né? Esse não, é sempre em relação hoje ao anterior, mas o anterior capitalizado a taxa para hoje. Então, é como se eu trouxesse a valor presente o anterior para hoje e olharia a diferença. Então, eu capitalizo a taxa vigente do CDI e vejo a que eu travei. E aí eu vejo essa diferença dos dois, ou seja, o ajuste mais ou menos a perdas e lucros com essa capitalização do período anterior. Né? Então, assim, é uma conta meio complexa, eu não vou mostrar passo a passo, mas não tem grandes segredos, não. Então, o PU inicial, vezes a quantidade de contratos que eu tenho, essa capitalização da taxa que eu travei, menos a capitalização diária desses PUs acumulados aqui, eu consigo achar o valor total, o saldo final da minha conta. Né? Vamos aos exemplos. Para ficar claro. Né? Então, olha só, imagina um banco que empresta. Você lhe empresta um dinheiro, ele te emprestou um dinheiro. E aí você vai ter uma dívida com o banco. O que ele quer? Que essa taxa suba. Né? Porque quanto mais subir a taxa, mais você vai pagar para ele, mais dinheiro ele ganha com você. É um investimento que ele está fazendo. O ativo dele é o dinheiro que ele te emprestou. Imagina um banco que emprestou lá R$2.303.800 com juros indexados no CDI. Então, o ativo dele está indexado no CDI. Se o CDI sobe, ele ganha dinheiro. Se o CDI cai, ele perde dinheiro. O recebimento está lá, quase um ano depois, menos de um ano depois, mas está lá. Entre essa data e essa, são 195 dias úteis. Beleza? Você já sabe quanto tempo você vai demorar para devolver o dinheiro para ele. Maravilha. O DI futuro para essa data aqui, 2015, está em 92,152. O que é esse 92? Lembra que ele vai morrer no 100. Ele é 100 mil, traga valor presente hoje, dá 92 pontos hoje. Mas esse espaço de tempo dá 195 dias úteis, que dá uma taxa. Volta lá para a gente ver. Ele é negociado em PUs. Ó. Então, PU para 2000,
2026, está 68 mil pontos. Então, demora, né? Chega lá, vai ser 100. Que me dá uma taxa de 8%. Essa é a ideia, né? Então, tá lá, o PU dá 92,152 do DI. Poxa, o banco ele vai fazer um hedge se ele acha que a taxa vai cair, que ele quer ganhar dinheiro, ele quer manter uma rentabilidade. Aí ele faz as contas, pô, a 92 mil pontos para 152 vale a pena para mim, então eu travo lá. Então ele vai entrar o quê? Poxa, se ele quer proteger contra a queda da taxa, então ele entra vendido em taxa, doado em taxa, né? Vende taxa, porque se a taxa cai, ele ganha dinheiro na bolsa. Legal. Então, quantos contratos ele vai vender? Aí aqui é simples, não tem aqueles betas, né? Pô, 2.333.800 dividido pelos pontos do atual. Tá lá. 25 contratos. Então, ele vai ter que travar 25 contratos. Então, ele vai ter duas pontas. A pré-fixado, que quando ele vende, ele fica pré-fixado na bolsa. E tem a carteira dele, que é o pós-fixado, está indexado, que é hedge. Se não fosse hedge, seria só essa ponta pré, né? Então, ele tem aquela ponta da bolsa, que é pré, e tem a carteira dele particular, carteira de empréstimo. Vamos ver a ponta pré. 92 mil pontos, ó, que é o que ele negocia. Caso vendido, né? Ele vai entrar vendido, cai a taxa, ele ganha. Vamos ver o que acontece. Os dois exemplos para a gente ver, porque é um exemplo mais difícil. Ó, 92 mil pontos, no pré 195 dias, significa 100 mil pontos no final. É fixo esse valor, né? Esses 100 mil pontos é fixo. Isso equivale a qual que é a taxa que ele negociou, que ele travou. Só fazer a conta. 100 mil dividido por isso daqui, né? Você inverte isso daqui, ó, e aí isola o I. Isolando o I, já calculei aqui, ela dá 11%. Ele travou a 11. Ele travou o CDI a 11. Se o CDI cair menos que 11, ganha. Se o CDI subir mais que 11, perde. Ponta DI é a ponta dos empréstimos dele, né? Então, que conta que eu vou fazer? Eu vou estimar o quanto que os empréstimos dele vai ter que ser no final, né? Que é justamente esses 92 capitalizado a um CDI do momento, né? Beleza, então tem essas duas pontas ali que é o cálculo que a gente vai fazer. Então, um vai andando a taxa do CDI vigente e o outro vai andando travado. Um vai andando travado 11%, o outro vai andando o vigente. Essa diferença vai ser os ajustes diários que eu ganharia ou pagaria, né? Exemplo número 1, cenário 1, queda. Queda lá, CDI. Então, CDI 10%, ou seja, esse 98 mil, como o CDI muda todo dia, então ele ia para cima, para baixo, ele ia oscilar, né? Só que ele ia oscilar menos do que ele não ia conseguir chegar no 100 mil, porque ele é 10, eu travei a 11, então ele não vai bater no 100 mil, não. Então esses 92 pontos aqui iriam virar 92,205, que é a ponta DI, né? Beleza, quanto que eu ganharia? Ah, e essa conta que eu fiz aqui seria todos os dias, viu? O todo dia é o ajuste diário, essa diferencinha aqui, ó. Aí que mostra o quanto que é diferente dos contratos anteriores. Porque eu tenho que capitalizar do contrato, capitalizo o DI e acho a diferença. Se o DI passar do contrato, eu pago. Menor eu ganho. Essa que é a ideia, né? Ou seja, que seria assim, eu ganharia, pagaria, ia ganhando dia a dia aqui, né? E aí o saldo daria sempre em relação ao anterior, né? O saldo seria esse valor aqui. Essa aqui é a matemática. Qual que é o saldo? Pô, 100,99. Esse 99 é capitalizando o 10%, tá? Dá 794. O saldo da minha conta seria 794 positivo. Beleza. Se fosse um especulador, ia morrer ali. Ganhei dinheiro na bolsa, acertei a direção e boa. Não, sou um hedge, um banco, empréstimo, parará. Então, como que funcionou? O empréstimo, ele é de 2.303.800. Como ele está indexado no CDI, que o CDI subiu 10%, ao ano, significa então que eu vou ter que ganhar do cara que vai me pagar o empréstimo, né? 2.480.132. É pouco, eu queria mais, porque aqui só subiu 10, eu queria mais do que isso. Quem vai pagar essa diferença? A Bolsa. A Bolsa vai me pagar aqueles 794,72 vezes 25 contratos, dá 19.868. Ou seja, no final da história, eu vou receber 2.500.000, que era justamente os 11%, ó, que eu queria, 2.500, 2.300 reais, que é o que eu queria, travado que é a taxa travada. Pô, eu quero 2.500, o cara vai pagar 2.400, a bolsa os outros 20 mil aí.
para negociar. Vamos ao cenário 2. A alta da taxa. É ruim para mim. É ruim para mim. A taxa, ao invés de ser menos que 11, foi mais. 13% CDI. Poxa, caramba. Mais que 11%. Então, o que acontece? Ponta pré, beleza, vai crescer 11%, vai dar 100 mil, né? Ok? A ponta pós, o que vai dar? Ah lá, a ponta DI vai crescer 13%, que é o meu empréstimo, né? Então vai sair de 92 mil pontos para 101, passou 100, 101, 292, ó, capitalizando 13% aqui, 295 dias, né? Resultado, então, é 100 mil menos dá negativo 1.292, eu tenho que pagar isso aí, hein? Moral da história, vou pagar 1.292 vezes 25 contratos, dá 32 mil reais, eu pago para a Bolsa, mas eu recebo do meu empréstimo positivo 2.500, mais do que eu imaginava, né? Eu queria 2.500, pô, recebi mais, só que esse mais 32 aqui vai para quem? Vai para a Bolsa, né? Para a Bolsa, me toma esse daqui, vai ficar 2.500, que é justamente o meu valor travado, né? Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia aí dos contratos de DI, a função para a gente fazer hedge no mercado futuro, ok? Então, até a próxima. A gente vai falar sobre opções, que também é bem complexo. Abraço.